Bom dia, seja bem-vinda. Hoje continuaremos o nosso estudo no livro de Deuteronômio, capítulo 12 a 15. Tem lições para a vida financeira, para a saúde, muito, muito bom. Então, vamos chamar aqui a nossa convidada. E que a alegria do Senhor nesse dia, nessa semana. Bom dia! Bom dia! Bom estar aqui mais uma vez Glória para falarmos da palavra, Mari. Obrigada. a Deus por mais esse dia. É tão bom, é tão gratificante começar o dia assim, já transbordando, fazendo o que é certo. Glória a Deus, Laís. Primeiro reino. Sempre. Esse estudo de hoje está incrível, né? Ele É, vai repetir, dar lições incríveis, né? Sobre o Evangelho único, né? O Santuário único. Muito bom. Você faz a oração, Mari? faço sim. Paizinho querido, estamos aqui na tua presença, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada por a certeza que nós temos de que o teu Espírito Santo vai conduzir esse momento, vai falar conosco, vai abençoar, Senhor, este nosso dia. Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas palavras, a tua verdade no nosso coração, para que nós não venhamos nos desviar dela, Senhor. E nós possamos ter um coração sempre obediente, um coração rendido a ti, completamente, Senhor. Abençoa a vida da Laís, a família dela, Senhor. Abençoa a minha vida. Abençoa todas as pessoas que entrarem, as que não conseguirem entrar. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. E traz revelação. Amém. Amém. Glória a Deus. Perfeita. Deuteronômio 12, né? 12. É a repetição da lei, né? A gente vai ver que tudo aqui vai se repetir para nos recordar que eles estão a um ponto, né, só de atravessar mais um rio para chegar à promessa, para alcançar a promessa. E ele sempre dá as ordenanças para que a gente não esqueça, né? Quando alcance a bênção, quando estiver vivendo a bênção, não esquecer, né? De quem o levou até ali, por que você está ali, os obstáculos que superou. Então ele fala dessa adoração, né? Sempre adorar a Deus. Ele coloca essa ordem para adorar a Deus. E fala do Evangelho único, né? Ele comenta que no primeiro versículo já começa: esses são os estatutos e ordenanças que guardais, praticais na terra que o Senhor, vosso, que Deus de vossos pais vos entregou para possuí-lo. E aí ele fala no versículo 2: destruirei todos os lugares onde as nações que vos possuísse renderam culto a deuses sobre os montes altos, né? Breves colinas ou debaixo de todas as árvores frondosas. Então aqui ele já fala, pode descartar qualquer possibilidade de adoração a outros deuses. Então, aí ele já dá essa ordenança, né? O Deus único. No versículo 5 ele diz: antes buscai o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolha dentre todas as vossas tribos para pô-lo ali seu nome, para o lugar da sua habitação, e ireis ali. Então, aqui ele fala do tabernáculo, né? A casa de Deus, a importância de ter um lugar específico para adoração. É. Laís, esse Deuteronômio é muito... A Bíblia toda. Mas, como eu já falei, eu sempre gosto de lembrar isso. O Novo Testamento, ele aponta o novo, o velho, ele aponta para o novo. Tudo que foi escrito no Sim, está apontando para Jesus Cristo. Aí aqui ele começou dizendo aqui, estatutos, porque nessa época o relacionamento era pela lei. A lei foi dada a Moisés por Deus, né? sim, A lei era para trazer obediência. Nem que seja forçada, mas era para trazer obediência. E nessa época aqui, a lei era escrita em tábuas de pedra, né? Hoje é diferente. O que hoje é diferente? Hoje a lei ela é escrita em tábuas no nosso coração. Hoje ela é escrita no nosso coração. E aqui ele fala em um lugar. Em um lugar. Eles tinham um lugar, o tabernáculo, né? O Santo dos Santos era um lugar específico de adoração. E hoje, o que é que Jesus. Hoje, qual é esse lugar? É o nosso coração. Hoje, o nosso coração é esse lugar. Eu posso estar lá no ônibus, lotada de gente, mas se eu buscar o Senhor ali, fechar os meus olhos, nem que seja com os olhos abertos, eu encontro o Senhor. Na minha casa, é bom que nós tenhamos um lugar
lugar de encontro seu e do Senhor. Congregar na igreja. É, Pastora ontem falando exatamente isso, é a comunhão, né? Nós somos membros, né, de um corpo. E se faz como pessoas, né? Essa congregação, essa egrégora que transforma onde tem dois ou mais, né? Essa sinergia. E realmente é isso, né? Deus, aqui a gente vê que precisava do intermediador homem. E foi próprio o homem que quis, né? Deus busca a relação com o homem, direta. Mas eles disseram, não, Moisés, a gente quer que você vá e traga as ordenanças que a gente vai cumprir. Então, pela vontade do homem, né? Deus nos concede o livre-arbítrio. Pela vontade do homem, Deus tem que colocar o intermediador. E levando ao Novo Testamento, Deus vai sempre apontar realmente para Jesus, né? Em cada determinação. E ele veio, cumpriu toda a lei, né? Conforme o homem não conseguia, Jesus cumpriu toda a lei, se fez o sacrifício vivo e tornou o único mediador, né, entre Deus. Ou seja, o próprio Deus em forma humana é o que nos leva ao espiritual, né? Porque o Filho é o próprio Deus em forma de homem. Então ele se fez esse intermediador. Não se vai ao Pai, senão pelo Filho. é. Então há ainda esse intermediador, né? Quando a gente confessa hoje o Senhor como nosso único, suficiente e eterno Salvador, então é através dele que nos redime desse pecado, nos lava, né? Nos dá acesso ao Pai. Porque o Pai é em glória, né? Até Moisés, quando pediu para ver a face, ele disse que não poderia. Então ele viu pela fenda, né, da rocha e ficou totalmente resplandecente, né? Ele ficou brilhando, colocou um véu sobre o seu rosto, porque o brilho era intenso, né? É. Então a glória de Deus é incrível. E ele não divide com ninguém, né? Então ele se fez homem e veio mostrar ao homem como que se cumpre todas essas ordenanças, que é possível, né, cumprir. Então tudo que a gente busca tem que se assemelhar a Jesus, né? Tem que buscar Jesus. É o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor ao Pai. O verdadeiro cristianismo é justamente isso. Não é doutrina, é imitar Jesus. É imitar Jesus. Sempre eu olho isso, que a gente tem que congregar e frequentar uma igreja, mas sempre que eu olho, será que essa igreja imita Jesus? Ela fala de Jesus? Ou ela está falando mais da placa dela, das doutrinas, das ordens que tem lá? Porque é necessário, a gente sabe que tem que ter, mas o centro é Jesus, o centro do evangelho é Jesus. Jesus. Verdade. Jesus. E é isso, em 6.000 doutrinas que há, sempre vai haver, e aqui nesse capítulo ele vai falar exatamente isso, acautelai-vos dos falsos profetas, né? Então, quando a gente conhece a palavra, quando a gente está lendo aqui, muita coisa clarifica na nossa mente, né, Mário, que a gente seguia, que achava correto e não é. Então, Deus sempre nos dá esse alerta, porque eles vão fazer prodígios. Em Apocalipse a gente vê, né, que a besta vai manifestar, vai fazer milagres e as pessoas vão, nossa, e seguir. Então, aqui ele alerta, não faça cultos a outros deuses. Então, é importante, sim, estar congregando, estar na igreja, porque é lá que você vai ler a palavra, meditar com irmãos. E, claro, acho que hoje, por isso que tem muitas pessoas que vivem, digamos que em cima do muro, nem congregam na igreja e nem estão fora. Acham que indo uma vez por semana, um domingo somente, está seguindo, né, a Deus. E não é isso, tem que ser todos os dias, é um estilo de vida, né? É o ser mesmo cristocêntrica, né? Em tudo tem que dar graças, em tudo tem que realmente estar ali praticando, acautelando, porque é diário que vai haver situações. E se eu não tiver com os olhos espirituais, os ouvidos espirituais abertos, eu não vou ter o discernimento. É. Então, realmente, é preciso estar. E se você não está bem na igreja, que está na congregação, você tem a opção de Procura buscar outro, né? outro. E a igreja é um treinamento. É assim, eu chego lá, o pastor nos treina e a gente tem que colocar em prática quando sair de lá. Então você vai para a igreja para receber o treinamento e quando você já sai praticando no trabalho, na rua, no ônibus, principalmente na sua casa. Principalmente. Nós somos uma extensão do reino. Nós somos uma extensão do corpo de Cristo. Então, é importante que você imite Cristo sempre, todo dia, toda hora. Não só seja tente dentro da igreja, porque tem pessoas que ainda estão se iludindo. Não, eu vou para o culto e lá fica usando máscara. Não, você tem que
O cristianismo, ele tira logo as máscaras. Você não tem que provar nada para ninguém, nem para pastor, nem para líder. Existe um pastor lá em cima, que é Jesus. Esse sabe do seu coração, que é o mais importante. Verdade. E a palavra fala muito, né? Aquele que está em igreja por pessoas, ele vai deixar de congregar, porque pessoas são falhas, né? Então, se você for lá para olhar para pessoas, você nem vai congregar, né? Então, é para estar lá com o propósito de conhecer o evangelho, de seguir e trazer mais pessoas para viver e sentir esse amor, né? No versículo 12 ele fala: e vos regozijai diante do Senhor vosso Deus, vossos filhos e filhas, servos e servas, os levitas, vivam em vossa cidade, já que eles não têm porção de herança conosco. Os levitas, né, que são responsáveis por cuidar, por manter. Aí ele sempre pede e vai alertar: cuidado para não oferecer oferta queimadas em qualquer lugar, né, que pareça bem. Aqui é a respeito dos dízimos, né, do que a gente faz, do que a gente oferece. Aí ele continua: mas oferecerás tuas ofertas queimadas completas ali no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos, e ali fará tudo o que eu te ordeno. Então, mais uma vez, a gente vê, né, a questão da provisão para a casa de Deus, que é para levar o evangelho. Então, é a semente, né, que a gente vai plantar. A gente deve lançar a semente, né, ter esse cuidado. E muitas vezes as pessoas não ofertam na casa do Senhor, na igreja, pelo medo, né? O que a pessoa vai fazer com essa semente, com esse valor que eu estou colocando? Então, a gente tem que lançar a semente e não se preocupar o que o outro vai fazer com essa semente, né? É igualmente o evangelho. A gente está aqui evangelizando, a gente leva a palavra, mas vai depender muito do coração, né? Da terra dessa pessoa, o que ela vai fazer com essa semente. Se ela vai executar, se ela vai absorver. Então, é muito relativo, né, Mari? É muito individual. Mas a gente tem que cumprir o nosso ID. Sim, tem que expressar e trazer mais pessoas para sentir, conhecer. Laís, a obra do Senhor, ela é feita pelo Senhor. Nós somos vasos de barro. Um vaso de barro, você joga no chão, ele quebra. Nós somos, eu vou dizer um nome até assim, nós somos simples. E se eu não quiser, se você não quiser, o Senhor vai levantar outra pessoa para fazer. Agora, o que é precioso é o que está dentro do barro. É a mensagem. A mensagem é preciosa. Então, assim, o Senhor fala muito comigo, assim, não é trabalhoso, não é difícil, porque não sou eu que vou fazer, não é você, é o Senhor que vai fazer. E às vezes eu olho muito para a minha vida, se tá difícil, eu começo a orar, porque eu digo: Senhor, não é teu. Em tudo na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, nos meus filhos, quando tá difícil é porque eu tô tirando o Senhor de dentro e tô querendo fazer sozinha. Aí eu paro na hora e começo a orar e pedir revelação para mim ver aonde foi que eu tirei o Senhor de dentro. Porque eu sou um vaso de barro. Agora, quem está dentro de mim é o azeite. O azeite é poderoso. Mas eu queria te falar aqui um versículo que eu achei muito interessante, falou comigo, foi no 8, do 12. No 12, bem no 1, no versículo 1 e no 8, diz uma coisa semelhante. No 1 ele diz bem assim: o Senhor cumprir todos os dias que viverem na terra, que o Senhor, o Deus de seu pai, lhe dá por herança. Entende? Viu? No versículo 1 ele começa falando isso. Aí no 1 também ele fala de novo: porque ainda não entrarão no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Aí bem aqui, né? Então ele está falando em uma herança. E ele falou no descanso. O descanso foi justamente isso que eu te falei anteriormente. O descanso, por que é fácil? Porque é o Senhor que faz tudo. Então eu sempre me esforço para descansar. O que é descansar? É crer que o Senhor fará. Por exemplo, eu estou com uma célula aqui em casa. Aí antes eu ficava: eu tenho que chamar irmão, eu tenho que chamar os irmãos para dar muita gente. Hoje eu oro e digo: Senhor, a célula é tua. Fala com o povo, traz o povo. Esse trabalho não é meu, é teu. É para honra e glória tua. Minha irmã, é impressionante como dá mais certo do que quando eu estava de casa em casa, preocupada. Aí eu tenho que buscar gente, quando eu queria fazer na força do meu braço. Então hoje eu me esforço para descansar. E aqui ele fala numa herança, né? Uma herança. E às vezes ainda tem pessoas que se enganam, que acham que essa herança vai ser só na eternidade. Mas se você ler o 1 e o 8, você vai ver que essa herança ela já começou aqui na terra. É da terra, né? Ele disse: a terra eu dei para os filhos, né? Então a gente cabe a dominar, ter esse domínio, sim, de confiança, de descanso, né, Mari? Quando a gente descansa é exatamente isso, é porque confia. Então É confiança.
A nossa herança, a terra, ela foi dada ao homem, como herança, aos filhos, como você falou, aos filhos. Então, hoje nós temos que nos esforçar para desfrutar dessa herança. E é tudo muito, e é no descanso, minha irmã. Não é uma conquista, mas é uma conquista mais no coração do que na força do braço. O que prevalece é esse amor, né? Quando a gente tem o amor, como você fala, até o evangelho a gente vai falar de forma simples, natural, buscar praticar, porque tem que haver essa paixão, né? Tem que haver esse amor para que tudo seja leve. Eu acho que isso que coloca pessoas muito em cima do muro, né? É como diz Jesus, ele quer que você ou seja quente ou seja frio, não morno, né? Então, hoje a gente vê que tem muitas pessoas que são mornas nesse sentido. Tem medo de ir e ter que seguir esses mandamentos e acha que é muito pesado. Se tiver amor, vai ser muito leve, muito natural. Vai ter que abrir mão. Tem pessoas que estão ainda em cima do muro por querer abrir mão de muitas coisas. Ah, mas eu tenho um vício. Ah, mas eu gosto de uma festa. Ah, mas eu gosto de uma cervejinha. Então, assim, muitas vezes pelo medo de ter que abrir mão de tudo isso. E Deus pede que você venha como está. Traz o teu vício, traz tudo. Porque Ele vai derrubar esses gigantes. Porque nós sabemos o quanto é difícil se libertar de vícios, né? Mas é Deus que vai moldando. É Ele que vai, através desse amor, Ele vai dar cura. Ele vai dar esse descanso. Ele vai dar essa libertação. É Ele que cura e liberta. Então, realmente é muito isso. Essa confiança que as pessoas, às vezes, não colocam e tem esse medo, acha pesado. Mas com o amor fica tudo tão leve. E vai sim haver essas perdas. Você vai abrir mão de coisas e vai ganhar muito melhor, mais saúde, né? Uma vida mais plena. E aqui ele fala bastante, vai falar dessa alimentação também, essa questão, né, do que a gente ingere. E no capítulo 13, Mari, é muito interessante que ele fala exatamente isso, essas questões dos falsos profetas. Já começa no versículo 1. Caso se levante entre vós um profeta, um sonhador, e te apresentar um sinal ou prodígio, aí ele segue no versículo 2, e o sinal ou prodígio que ele tenha dito se cumpra, mas te disser, venha, seguiremos outros deuses, os quais tu não conheces, para lhe render culto. Então, é uma estratégia, né, que se usa. A gente vê, o inimigo, ele tem poder, sim, de manifestar coisas, né? Então, ele usa de estratégias, que fez um milagre, que a pessoa fez, realmente ele curou, ele olhou e curou, e aí aproveita essa situação para adorar outros deuses. Tirar, desviar, né, do evangelho único, que é Jesus. Então, aqui ele já manda acautelar. Então, há isso, né? Então, de tudo acautelais para ninguém vos engane. Mais uma vez ele dá esse alerta. Por isso que é tão importante a gente estudar a palavra. Por isso que é tão importante você ter comunhão com Deus e pedir revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre todos, todos, todos. Então, nós temos hoje um canal, uma ligação com o céu, através do Espírito Santo. É necessário que esse canal esteja ativado. Igual, não durma sem azeite. Não largue a mão do Espírito Santo, porque ele vai trazer revelação. Laís, vai chegar um fim do tempo que o inimigo ele vai imitar Jesus muita coisa. Porque ele não pense que ele vai vir disfarçado. Ele não vai vir como maligno, como ele é, com chifre e rabo de... Não, ele vai vir disfarçado de cordeiro, de bom. Então, é necessário que a gente tenha o Espírito Santo dentro de nós para a gente saber discernir um falso profeta do profeta verdadeiro. Porque ele vai vir muito parecido. Ele vai falar coisas distorcidas, mas parecidas com a palavra. Então, se você estiver ouvindo só seu pastor, ou se você estiver só em canal no YouTube, provavelmente você vai ser enganado. Você precisa comer a palavra. Você precisa estar cheio do azeite, do Espírito Santo, porque ele vai lhe dizer, não é. Então, já estou dando uma dica para quem não quiser ser enganado. Leia a palavra, ore e tenha o Espírito Santo. Porque quem vai abrir os olhos do nosso coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E hoje, nos nossos dias, a gente vê pessoas atribuem milagres, curas, a imagens, né? A santos. Então, assim, já começa, né? Disfarçadamente, é uma cultura que já se vem de muitos anos. Então, que a gente realmente atribua toda a honra e glória ao Senhor, né? Dê a glória somente ao Senhor, seu Deus. Então, jamais colocar
nesses pontos. E muitas outras coisas vão haver. Vai haver muitos prodígios, muitas situações que você vai ficar, né? Então, somente com os olhos espirituais que a gente vai ter esse discernimento, a revelação do Espírito Santo. E ele fala que é um teste, né? Tá testando os filhos para saber realmente onde vai esse discernimento. E se a gente vier acautelado, se a gente ouvir, né, no versículo 18 ele encerra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardar esses mandamentos que eu ordeno hoje, e faças o que é agradável diante do Senhor teu Deus, tudo lhe correrá bem, né? Então, é uma promessa que Deus fez aos, né, Abraão, Jacó, Isaac, e a todas as suas descendências, todos aqueles que creem, que se aproximam a eles, são tomados como filho, né? Em Gálatas fala isso. Então, todos nós somos possuidores dessa herança. Então, cabe a nós estarmos realmente buscando estar cheio do Espírito Santo, né, Mari? E a gente sabe que realmente é uma busca diária. Não é dizer que eu vou somente um dia na semana na casa do Senhor e vou me encher do Espírito Santo. É contínuo, como você fala, é uma botija ali que a gente vai usando esse azeite e vai ter que ser mais preenchido. É desse jeito. Então era isso sobre os falsos profetas. Uma coisa que eu queria assim, a semelhança que vem lá, o Egito aponta para o mundo, né? Quando a gente, como eu falo, o Velho Testamento eu trago logo para a realidade de hoje. Quando fala escravo, escravo é o homem cheio de pecado. Isto não faz o ápice. O homem cheio de pecado. Aqui, nessa época, eles estavam tentando se limpar pela lei. Moisés tentou a todo custo pela lei, né? Mas a lei ela não é suficiente para limpar e purificar o homem. Foi necessário o sangue. Eu li ontem aqui em algum lugar, sangue é vida. O sangue de Jesus, ele trouxe vida para nós. O sangue, ele é vida. Então, a gente não pode usar o sangue em vão. Mas qual foi a semelhança daqui para aí? A gente até hoje tem pessoas que adoram imagem. Lá também, eles fizeram um bezerro de ouro. O que é que isso revela? Que a gente quer ver para crer. Quer ver? Por isso que muita gente vai ser enganada. Por quê? Porque o Espírito Santo ninguém vê. O Espírito Santo a gente sente. Então, isso causa frieza no coração do homem. Porque desde lá, eles gostam de ver. Para ver, tocar. E o Espírito Santo, ele não pode ser visto nem tocado. Mas ele pode ser sentido. Então, por isso que muitas pessoas vão ser enganadas. Muitas pessoas. Porque busca isso. E o Senhor mesmo falou a um dos apóstolos, né, a um dos seus discípulos, bem-aventurado que crer sem ver. Porque é uma energia que flui mesmo, que dá revelação. E como ele disse, eu vos enviarei um Espírito Consolador. Então, é o Espírito Santo. Quando você tem paz naquela situação, quando você está realmente em descanso, é de Deus, né? Como você diz, sente-se muito essa paz. E, Mari, a gente vive hoje num mundo assim que está tudo acontecendo muito rápido. Inclusive aqui, falando em falso profeta, aqui próximo de mim mesmo, na região aqui no povoado, aconteceu algo que ficou todo mundo assim bem escandalizado. De um profeta, né? Um menino se revelou como profeta de 12 anos e aí começou a ordenar e pessoas a crerem. E numa determinada casa eles se isolaram, ficaram ali em jejum por 15 dias e havia uma criança de 1 ano e 10 meses. E aí o que aconteceu? A polícia está investigando ainda, porque simplesmente sumiu essa criança, né? Com 1 ano e 10 meses. E falaram, né? Inclusive a mãe, o pai tá preso. São jovens, né? Ela tem, parece, 20 anos, o rapaz também 22. E se trancaram nessa casa, o casal com o pai e a mãe. Eles, inclusive, frequentam uma igreja evangélica, né? E aconteceu esse caso, que simplesmente há um indício de que sacrificaram a criança, né? Então, assim, foi algo totalmente impactante, a igreja escandalizada, né? Porque, nossa, como que chegou a um ponto de fazer isso, sabe? Então, a criança sumiu em dezembro e houve só agora que foram fazer esse BO, porque uma irmã dela deu a perceber que eles mudaram de casa e tal, quando chegou lá, cadê a criança? E aí ela falou que havia sido roubado no centro da cidade. E como que uma mãe perde um filho e não denuncia? E aí foram atrás de toda a situação. E até a criança estava nesse jejum de 15 dias, sem água, sem pão, sem nada. E quando ele ia fazer a alimentação para a criança, a sogra não deixava. Enfim, um caso assim
inexplicável, algo que não dá para saber como que tá a mente dessas pessoas, assim, algo que, sabe, gera muita confusão, sabe? A gente está num momento que tudo vai acontecendo muito assim. Se não tiver Deus, se a gente não tiver cautelado, se não tiver com a mentalidade em Deus, É, vai se deixar levar por situações, por coisas muito profanas e abomináveis. Porque, é, Mário, uma criança de 1 ano e 10 meses, que defesa que tem, sabe? É abominável mesmo. Uma muito triste. mentalidade fraca. Mas a Bíblia fala que os últimos dias serão como dores de parto, né? Então, muitas coisas vão acontecer que a gente não está nem preparado para ouvir, nem... mas a gente tem que Mesmo. confiar. E assim, eu oro pela volta do Senhor. Antes eu tinha medo do Senhor voltar. Hoje eu oro, volta, Pai, volta, volta. E eu sei que muitas coisas vão ter que acontecer. Então, prepara a gente. Eu olho só para ele. Porque a gente já Minha vai ficar com filha. medo. A Bíblia, lá em Mateus, diz assim: quando vocês ouvirem falar de guerra, não é o fim, mas é o começo das dores. E a gente já está vendo falar de guerras aí, agora, recém. Então, eu acredito que está muito perto lá do Senhor voltar. Muito mais perto do que a gente pensa. Então, é tempo Muito. de se voltar completamente para Ele. E Completamente. orar mesmo pela paz, para que se estabeleça. E a gente fala assim, a volta do Senhor é boa, vai se estabelecer um reino eterno, mas antes tem que se cumprir, né? Muitas coisas, muitas desses acontecimentos é o coração perverso, né, das pessoas, do homem, pelo poder, por querer impor ser maior do que Deus. A gente vê que a resistência de Faraó era exatamente isso, de querer ter um poder maior do que Deus, de achar que, né, poderia. E todos esses, Lúcifer, por que que perdeu, né? Porque queria ser igual a Deus. O Faraó, porque sim, estava ali numa disputa, ter poder, ser o soberano na terra, né? Então tem autoridade maior do que Deus. E a gente vê que o homem busca isso, né? Pelo poder, pela se colocar acima, né? Por que que a Rússia está querendo, né? Isso é uma situação que busca de poder. E aí muitas pessoas sofrem, né? Tem que deixar tudo, perde sua nação, perde tudo que construiu ao longo de uma vida, né? A paz, que é o mais importante. E a gente vive realmente em dias que precisa estar em Deus, precisa buscar para se fortalecer, porque é essa paz que traz, que excede o entendimento, só nele a gente encontra, né, Mário? E a volta tá perto. Quando você falava assim, a volta de Jesus, eu imaginava sempre assim, Mário. Eu dizia assim, mas Jesus já voltou. Eu achava assim, né? No meu coração eu tenho Deus. E é como ele disse, eu vou e mando um Espírito Consolador. E voltarei, né? O que nós temos hoje esse acesso é o Espírito Consolador, que é de Deus, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo. E ele fala que antes que tudo isso aconteça, o Espírito Santo volta, né? E quem tem esse azeite, quem tem fé, vai manter. Agora, quem não tem o azeite de jeito nenhum vai ficar como, Mário? Eu imagino, né? Que é onde ele fala lá em Apocalipse. Que desejarão a morte e não o encontrarão. Porque se eu não estiver firmada nessa palavra, se eu não conhecer e tiver a confiança, imagina que nós, como cristãos, a gente passa tribulações, a gente vê situações assim, a gente fica escandalizado. Mas como isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Então, a gente tem o entendimento de estar na palavra. Imagina que não tem o mínimo assim, Mário, o desespero que será. Então, deve sim buscar se encher realmente desse azeite, porque os dias são más, né? A gente vive em momentos que precisa muito, muito de estudo, de se encher da presença de Deus. É verdade. É o segredo da vida cristã, é o Espírito Santo. Por isso que Jesus dizia assim, é necessário que eu vá e que eu mande, eu vou mandar algo melhor. Porque assim, Jesus ele é o melhor, mas é a frequência dentro de cada um, né? Ou seja, o Espírito Santo é para todos. Que às vezes tem pessoas, não, é só para... Não, é para todos. Agora você precisa crer. Crer e buscar. Porque o Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele não invade sua vida. A Bíblia diz que o maligno, ele arromba e entra, né? Agora, o Espírito Santo, ele tem que ser, ele tem que ser exercitado. Você tem que desejar, você tem que buscar, invocar para ele crescer. E é necessário que você se diminua para que ele cresça. Por isso que é outro problema que as pessoas não acessam o Espírito Santo. Porque você tem que se diminuir para ele crescer. E as pessoas não querem se diminuir. Elas estão cheias de si. É o ato de adoração, né? Quando você está em adoração, você se demonstra em total dependência dele. É muito isso, é de louvar.
Eu realmente, assim, a questão da adoração, quando eu estou na casa do Senhor, acesso, assim, incrível através do louvor, né? Porque louvar é diferente de adorar. É você ouvir e sentir, né? Penetrar, assim, essa vibração que você fala, aumenta essa potência. Isso é a luz do Espírito Santo em nós. Então, é buscar essa constante adoração e dependência do Senhor. Eu sou dependente de Ti, Senhor. Sem Ti não há como, eu não sou nada, não tem como. Porque é só através da revelação do Senhor, Ele nos preenchendo, que a gente realmente acessa, né, todo esse discernimento, né, Mari? De olhar algo e dizer, não, isso não faz sentido, não é de Deus, isso não está dando paz. Então, é o Espírito em nós, e em cada um de nós há essa essência, né? Deus instalou ali essa potencialidade de a gente se desenvolver. Agora é como você fala, tem que buscar, né? Ele fala, buscar e encontrareis. É, desse jeito. Vamos lá. Nós paramos. No 14. Ele sempre fala a respeito à lei do dízimo, né? A lei dos animais puros e impuros. No Velho Testamento era muito assim. Deus ele é tão bom com o homem que ele cuida dos mínimos detalhes. Ele dizia todos os animais. Ele dizia as coisas mais simples, as coisas mais complexas. Então é porque Deus ele tem muito amor, muito cuidado pelo homem. E hoje também, por exemplo, às vezes você só quer orar por coisas complexas. Ore pelas coisas mais simples e pelas coisas complexas. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele cuida dos pequenos detalhes. Aqui, quando você vê ele falando cada animal, um por um, né? Você às vezes, não precisa porque não falou logo. Não, é porque Deus ele gosta de detalhes, de simplificar. Não chega para ele só com problema grande, chega para ele com os problemas pequenos também. Do jeito que ele resolve os grandes, ele resolve os pequenos. E ele fala do dízimo, assim, porque a importância... Tem pessoas que pensam que dízimo vê logo o dinheiro, mas dízimo é entrega. É entrega. Mais do que o seu dinheiro, do Senhor quer a sua presença. Mais do que ele quer se relacionar com você. O homem faz a vida, né? Propósito para se relacionar com o homem. Então, começa dando começa entregando as primeiras horas do seu dia, nem que seja rápido ali. O Senhor ele não é exigente, ele só quer 10%. 10% ele quer dizer que um pouquinho para ele serve. Não precisa... ele já é dono de tudo, né? Ele não precisa de nada, né? Do que a gente vai dar ali tudo. Mas é a nossa atitude de gratidão, né? Eu acho que entra muito essa questão de gratidão, né? É a atitude que ele quer. Eu acho que porque os 10% eu entendo assim, Laís, como ele diz assim, ele quer o mínimo, porque se ele pedisse muito, a gente não dava. Eu não estou falando nem de dinheiro, eu estou falando até de... você tem que orar 3 horas. Não, 3 horas eu não oro, então eu não iria orar. Então eu vejo assim, não, ora qualquer coisa. Aí quando você ora 1 minuto, 2, você vai ver que a oração é boa para você. Você vai gostar. Dá paz. Aí você vai orar amanhã 10 minutos. Aí depois você diz, não, tá tão bom que eu vou orar 20 minutos. Então você vai, se você começar a orar, a ler a Bíblia, a ir para a igreja, a dar o dízimo, você vai ver que é pouco que você faz. É pouco. Mas cada vez dá mais. E o segredo de receber é dar, porque a gente sabe, né? Então, quanto mais você dá ao Senhor, mais você recebe. Então, isso vai causar abundância na sua vida em todas as áreas. É um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso, né? De virtude, de apoio mútuo, de troca, né? E é muito isso. E Deus pede, né? Que a gente... Ele fala aqui na ordenança para os israelitas. Se vê o teu irmão ali, né? Um patrício, você ofereça, assim, sua generosidade. Seja generoso, não deixe passar necessidades. Não diga que você vai dar amanhã tendo hoje. Então, são orientações muito sábias. No versículo 3 ele diz, não comereis qualquer coisa abominável. Então, Deus se preocupa até com o que a gente vai comer. E nesse tempo aqui não havia, né, antibióticos, não havia uma medicina tão avançada quanto hoje. Mas, assim, isso serve sim para os dias de hoje. Coisas abomináveis. Hoje a gente tem aí um fast food, refrigerantes, são altamente abomináveis, gente. Então, ao se alimentar mal, a gente está atraindo para a nossa vida diabetes, situações abomináveis. O que a gente come, nós literalmente somos o que comemos. Se eu vou ouvir a palavra, eu estou me alimentando de algo bom, né? Um alimento puro, aqui, saudável. Então, se eu vou ver qualquer filme, eu estou me alimentando mal, né? Alimentando a minha mente de coisas que não faz sentido. E assim também o que a gente come para o nosso corpo. Né? A gente tem que selecionar.
Eu mesmo, assim, Paulo, o apóstolo Paulo até fala, né, que é cuidado com a glutonomia, né, essa glodice. Há uma diferença do comer e se alimentar. Eu estou realmente me adaptando muito a esse hábito de me alimentar. Por quê? Diferente de comer. Você abre ali uma embalagem, um produto industrializado e você vai comer aquilo. Você vai, às vezes, nem necessidade, né? E vai buscar simplesmente para saciar esse vício, né? A dependência, porque o açúcar ele causa uma dependência. E para a gente se libertar não é fácil. Eu tenho buscado, assim, realmente ter esse cuidado. Estou mais disposta realmente a buscar isso, na alimentação mesmo. Produtos saudáveis, natural. E olha que não é fácil, viu? Porque a gente hoje tem um mundo de acesso à embalagem, e isso é muito prejudicial, porque tem muito açúcar, muito sal. Então, a grande maioria hoje vive doente por conta disso, né? Pressão alta. Então, realmente, quando a gente se alimenta apenas para sustentar o nosso corpo, para manter uma saúde, a gente vai comer mais natural. O nosso corpo vai estar mais puro, né, Mari? Até o cheiro dos poros é diferenciado. É. E lembrando sempre que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, coloque dentro de você coisas boas. Eu sempre falo, por exemplo, carro. O homem é muito materialista. Então, ele procura a melhor gasolina e coloca no carro dele. E o seu corpo? Você vai colocar coisa ruim, coisa que vai lhe matar. É muito importante isso. Isso aí faz parte do governo. E lá em Gênesis o Senhor falou que o Senhor quer que a gente governe sobre os animais, sobre as aves. Só que você só vai governar sobre os animais, sobre as aves, quando você governar sobre você. Primeiro, isso mesmo. E o nosso corpo, ele é responsabilidade nossa. O que eu vou pegar com a minha mão e colocar na minha boca, eu que estou me fazendo um próprio mal. É responsabilidade exclusivamente minha. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Eu estou tirando total refrigerante. Antes eu tomava um pouquinho, agora eu digo, eu não quero, de jeito nenhum, nem um golinho, vou colocar. Porque quando a gente tem consciência de que isso vai te fazer mal, vai trazer doença, é você que está colocando com a sua própria mão. Então, é responsabilidade nossa, é realmente como você fala, autogoverno, domínio próprio. Isso me faz mal, eu não quero e pronto. Né? Então, tem que ter uma consciência muito firme para afastar isso. Porque não é fácil, é difícil a gente viver ali e todo lugar que a gente chega, a pessoa está te oferecendo. Se você não tiver domínio próprio, você cai. Assim como o pecado, né, Mari? Como as coisas terríveis assim do mundo. Se você não dominar e as pessoas, você vai cair, você pode se enganar. Tem que ter muita, realmente. Aí entrou aqui a contribuição Cantinho do Espírito. Ela diz assim, ó, os dias de hoje, assim como foi nos dias de Noé, também está sendo hoje. Enquanto o grupo de pessoas falando da volta de Jesus, há pessoas que não estão nem aí. Então, é bem isso. E Deus deixa os sinais, né? Deus fala através de sinais e é o cumprimento do que está na palavra. As guerras, os falsos profetas, as situações abomináveis que a gente vê, como Paulo falou, nos fins dos tempos o amor se esfriará. Porque imagina uma mãe que faz algo com o filho assim, não tem remorso, não... Sabe? É algo que é muita falta de amor. Tem a pastora aqui comentando realmente onde há a falta, né? Onde falta amor, sobra o pecado, sobra todas essas transgressões. Então tudo começa no amor, né? A nossa lei, toda essa lei foi resumida em uma somente, o amor. Amor a Deus, amor a si, amor ao próximo. Então quando eu não tenho esse amor ao próximo, sabe? Eu não tenho amor a mim próprio. Eu amo, o amor foi quem transformou a minha vida. Tu que me escuta falar muito, né? O amor transformou a minha vida. E assim, eu vejo às vezes as religiões preocupadas em convencer o homem do pecado. Mas o caminho não é esse. O caminho é você ensinar o homem a amar. Ensinar o homem a amar. Verdadeiramente, ele vai acordar. É como se o homem tivesse hipnotizado. Laís, eles são um zumbi, assim, eles estão de cabeça. A maioria das pessoas, elas estão assim, elas veem e não veem, escutam e não escutam. E o antídoto que vai acordar o homem é o amor. Quando ele acordar, ele vai olhar para a família dele diferente, vai olhar para Deus diferente, vai olhar para as pessoas diferente. Porque o amor, ele não é um sentimento, o amor, ele é uma pessoa, Jesus. E não é o dizer, Laís, eu te amo. Não, o amor ele não é palavras. O amor ele é manifestado.
Então você vê onde é que está o conserto do mundo? É no amor. Porque eu vou manifestar obras semelhantes ao amor na sua vida, na vida do meu próximo. Então, quem muda o Jesus, porque ele é a exata expressão de Deus, ele é o amor. O amor, ele muda o mundo. Por isso que o amor vai esfriar, como você falou. É verdade. Se a gente não sente, não transmite, porque assim, é muito isso, como você fala, o amor é que me curou. Também foi o que me curou. Porque, olha que no mundo que a gente vive, pais se divorciam. Hoje é um mundo muito assim, né? Então, as pessoas, quem deveria mais lhe amar e lhe proteger, termina que dispersa e você fica numa situação de vulnerabilidade. Ali você já perde aquele amor. Começa a desconhecer e distorcer o que é o amor, né? Mas quando eu acesso a Jesus, a esse amor puro e verdadeiro, quando eu me sinto amada, é muito isso, esse resgate, né? Eu saber que Deus já me amou primeiro. Antes de estar nessa terra, ele já me amou. Então, isso é o que transforma, eu saber que eu sou amada. Então, eu vou me amar, eu vou amar o próximo, porque a gente só dá o que tem. E muitas vezes a gente vê que é isso que está distorcido, as pessoas se sentem rejeitadas, abandonadas, né? E perde, distorce o que é amor na sua vida, desconfigura. Então, a gente tem que ressignificar, sim, saber que nós temos um Pai maior, que está sempre nos cuidando, que em cada detalhe Ele cuida, Ele nos ama, deu o seu único filho para que a gente acesse Ele, que a gente conheça e sinta esse amor, para resgatar mais vida através do amor. É a forma mais sensata e que há realmente essa busca é pelo amor, né, Mari? E de pecar todos nós pecamos, né? Todos nós temos a nossa limitação humana e somos pecadores. Mas quando a gente acessa esse amor, a gente já sabe o quanto ele transforma, né? É, verdade. O pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Essa é a diferença sobre o pecado. E assim, a lei, Laís, a lei é o esforço, assim, aí eu tenho que amar. Qual é a diferença da lei e da graça? A lei é assim, eu tenho que amar, então ela é forçada. Ela é de fora para dentro. O que é a graça? Eu amo porque ele me amou primeiro. Então vai ser fácil, por quê? Porque ele já me deu. Então, se eu tenho, eu vou manifestar. Entendeu? Então, depois que eu entendi a diferença da lei e da graça, que eu não preciso mais me relacionar com Deus pela lei, que eu não sou obrigada a nada, mas que tudo já me foi dado antes, quando eu não merecia, aí começou a ser mais fácil. Porque era pesado para mim, era pesado, não vou mentir. Eu sou evangélica, tenho 17 anos, mas era muito pesado, Laís, era muito pesado. Agora, depois que eu entendi a graça, que eu conheci Jesus de verdade, foi como flutuar sobre as águas, leve. Porque tudo que eu preciso, ele já me deu. Eu só preciso enxergar dentro de mim. Por isso que é mais fácil perdoar, amar, ajudar, compreender. Porque já está tudo dentro de mim. Agora eu só tenho que acessar. É isso. Eu creio que é um pensamento que muito há. Eu também já cheguei a pensar nisso, sabe? Ai, mas ter que abrir mão de muita coisa. Gente, é tão natural e é tão gostoso você se libertar de tanta coisa que não faz sentido. Sabe? É esse amor mesmo que resgata e vai tornando isso muito leve. É muito gostoso. E as pessoas pensam que a gente se força. Ah, ela quer ir para o carnaval, mas ela não vai. O mundo olha para o Filho de Deus, que eu não gosto de nem dizer crente, porque o crente o diabo também é. O mundo olha achando que a gente está com o coração no mundo e forçado a ficar em casa. Não, nosso coração a gente não vai porque a gente não quer. A gente não sente esse desejo. Liberdade, mas não é condizente com o filho. Se a gente for para o mundo, a gente vai ser luz lá. Entendeu? Se eu for para uma festa, eu vou lá para iluminar. Não vou para ser treva. Entendeu? E também, assim, a gente não vai porque não quer. Mas a gente não tem vontade. A diferença é essa. A gente não se embriaga porque não quer. O povo pensa que a gente quer e não vai. É o contrário. Totalmente o contrário. A mudança, ela é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. É de dentro. Entender que a gente realmente não quer algo que nos faz mal, né? Que dá esse... Porque o que é a bebida alcoólica? Ela vai tirar sua consciência, sua lucidez. É um mal que vai fazer realmente a si próprio, né? E a maioria dos males que a gente vê hoje, assaltos, estupros, essas situações, tudo é devido ao álcool, né? Também. As pessoas colocam aquela culpa, um pretexto, mas é porque tira essa consciência, né? Dá permissão mesmo, dá legalidade para as coisas ruins. Então, realmente faz todo sentido a gente buscar e conhecer e se libertando, né, disso.
Muito bom. E E o capítulo 15, ele fala o ano da remissão de dívidas, né? E fala também das finanças saudáveis, né? Para quem obedecer. E faz todo sentido, assim, Deus cuida em cada detalhe, né? Ele fala que a gente deve trabalhar 6 anos e ser a remissão no sexto. Claro que hoje a gente não vale, assim, mas alguns princípios que há aqui, eles são, sim, muito, muito úteis, né? E ele determina isso, que há o suficiente para todos. Aqui ele já mostra realmente que Deus é Deus de provisão, de abundância, né? Tudo ele provê em abundância. Então, o mundo muitas vezes prega que vai haver escassez de alimento, de água, que isso e aquilo, mas Deus é tão abundante que a gente vê que sim, há um ciclo, né? Que funciona tudo perfeitamente. Ele é um Deus de provisão. Então, ele manda isso, realmente, o princípio da generosidade, né? De compartilhar o que se tem. Aqui ele determina vários princípios, né? No versículo 6 ele diz: o Senhor teu Deus te abençoará tal como te disse. Emprestará para muitas nações, mas tu não pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão. Então, olha o que é cumprir os princípios, né? E obediência. É exatamente a questão do domínio, né, Mari? Então, a gente tem que dominar sobre a nossa saúde, a gente tem que dominar sobre as finanças. Aqui ele diz, e como que eu vou dominar? Conhecendo de finanças, né? Tem os princípios financeiros para seguir, né? Tem os princípios ali de saúde, não é tudo que a gente pode comer, não. E assim como nas finanças, não é tudo que a gente pode fazer também relacionado a dinheiro. Tem princípios a ser seguidos. No 9 ele diz bem assim: tenha cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração. E vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos, para que com seu compatriota, você, pobre, e você não lhe dê nada, e ele clame ao Senhor contra vocês. Porque bem no começo ele ensina que a cada final do ciclo de 7 anos, as dívidas devem ser perdoadas, né? O número 7, ele indica o final de um ciclo, ou seja, se tá terminando aquele ciclo, não deixe que aquela pessoa entre no novo ciclo com dívidas. Perdoa, para ele ter a chance de recomeçar. Então, o Senhor, desde o Velho Testamento até o Novo, ele sempre dá chance ao homem de recomeço. De recomeço. E aqui ele dependia dos homens perdoar. Ele ensinou que os homens deviam perdoar. Mas hoje nós somos perdoados e remidos pelo sangue de Jesus. Né? Então, não interessa a fase da vida que você está, o que você está fazendo. Jesus, ele vai lhe perdoar. Jesus, ele quer que você tenha um novo recomeço. Não desista do seu sonho, não desista da sua família, das suas finanças, do seu casamento. Porque o Senhor, ele tem bons planos para nós. Bons planos. Às vezes a gente está passando por um momento ruim e acha que não é o Senhor que colocou essa doença na minha vida. Não é. Ele pode até permitir para você olhar para ele. Mas a doença, maldição, pobreza, sofrimento, não é a vontade, guerra, não é a vontade do Senhor. Ele até permite para o início de um novo ciclo. Mas... A gente vê a questão dos testes, né? Que Deus coloca muitas vezes provação para saber se a gente entendeu essa ordenança, se a gente está com o coração confiante nele. Né? A gente vê que há, sim, permissão que é de Deus e realmente o que não vem de Deus. Então, que a gente esteja com os olhos atentos e em tudo dai glória, né? Porque, como eu disse, quando a gente está no Senhor, até o mal que vem para nos atingir, ele vai cooperar para o bem, né? Então, é sempre dar glória, sempre realmente buscar estar com os olhos atentos no Senhor, porque ele cumpre. Você obedecer, vai haver, sim, as bênçãos sobre a tua vida. Então, cabe muito. E aqui a gente vê que Deus, ele permite isso. E ele dá essa ordenança para quê? Para que haja um equilíbrio, né? Todos tenhamos a mesma oportunidade. Ele fala que sempre né, o pobre sempre terá convosco. Então, que a gente tenha esse princípio da generosidade para ajudar aquele que ainda está no processo, que muitas vezes não despertou, né, Mari? Que a gente vive num mundo que confunde, busca ofuscar mesmo esse entendimento, esse despertar. Né? Muitas pessoas vivem enganadas por conta disso, ainda não despertaram. Nós estamos a cada dia mais despertas, buscando entender mais.
está com os olhos espirituais mais atentos, abertos a tudo que acontece. Então, hoje a gente tem um discernimento diferenciado de tudo, né, Mari? A gente olha, consegue ter acesso e pedir a Deus que nos revele. Então, quantas pessoas estão nessa cegueira que nem de pedir esse discernimento para saber, para pedir a revelação de Deus? Porque quando a gente pede, ele atende, né? Então, a gente tem que sim estar alerta. E também aqui fala, né, da questão do sangue, não comerás o sangue, mas derramarás sobre todo o solo, né, sobre a terra, porque o sangue realmente é a vida. Então, aqui a gente aprende muitas coisas que sim são aplicáveis na nossa vida, princípio financeiro, princípio de saúde, né, o tratar com os animais, assim, tudo. Então, a gente é uma forma de se consagrar a Deus, né, de estar buscando mais a presença dele, de ter esse acesso mais direto, né, Mari, através da gente se sentir perdoado. Sim, somos pecadores, mas nós somos perdoados. Não há como o acusador, né, nos ofuscar, porque nós temos a consciência de que mesmo com nossas falhas, mesmo sem merecer, ele nos deu, ele nos ama. Então é esse amor que faz com que a gente dê graças, dê glória e tenha essa gratidão expressa, assim, por tudo que Deus provê, né, essa abastança, a provisão, revelação, tudo é a partir desse amor. É. Um princípio poderoso para receber de Deus é aprender a perdoar. Que eu vejo muitas pessoas que dizem, eu não sei perdoar. Eu não sei, pois você se esforça para perdoar. Porque até o perdão de Deus você só vai receber se você for perdoado. Então, tudo depende do perdão. Tudo. Primeiro, a gente é perdoado e depois que nós somos perdoados, nós somos feitos filho e tomamos posse da herança. E na herança está incluído tudo. Saúde, família abençoada, prosperidade, paz, entendeu? Então, o perdão, ele é muito importante na vida de um cristão, é o início. Porque Jesus morreu por quem não merecia, né? Jesus, ele morreu na cruz por quem não merecia. Então, você vai perdoar quem merece. Não tem questão de perdoar quem merece. Perdão para quem não merece. Perdão é para quem... E olha que entender isso é só estando ali em espírito, né, Mari? Eu tinha realmente muito essa questão. Mas como eu vou orar pelo meu inimigo? Como eu vou perdoar alguém que me ofendeu tanto? É esse amor misericordioso. É sem merecer. É a misericórdia de Deus. Esse é o amor. É a misericórdia. Amor sem a pessoa merecer. Então, é como diz mesmo, quando a gente toma essa consciência, a gente vai muito dizer isso, né? E na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, quando a gente vai fazer ela em adoração mesmo, sentindo cada palavra, a gente está profetizando isso, né? Perdoa os meus devedores, assim como... Então, ela dá muita petição e consagra tudo, a vontade do Senhor sobre a nossa vida, o pão de cada dia. O que é o pão de cada dia? É Deus, né, presente ali conosco no dia a dia, é todos os dias, né? Por isso que a Bíblia nos ensina a orar. A primeira coisa do seu dia é oração, é entregar, é consagrar a Deus. E a última também que se faz antes de dormir é estar realmente na presença do Pai. E por isso que ele nos ensinou, né, essa oração do Pai Nosso, porque ela dá provisão de tudo, de perdão. É muito linda. E quando a gente faz ela, sentindo cada palavra, expressando, a gente vai acessando cada vez mais. E o perdão é algo que, se a gente não estiver buscando em Deus para entender, né? Quantas vezes eu chegava e pedia para alguém orar, assim, por mim, por alguém que me ofendeu, porque eu não conseguia. É algo que você tem que entender e buscar mesmo, assim, porque vai tratando. E quando você libera esse perdão, ele faz bem para você, mais para você do que para o outro, que muitas vezes nem sabe que ali você está carregando aquela mágoa, né? Então, isso te dá acesso ao Pai, né? Assim como você perdoa alguém, ele nos perdoa. É algo precioso, realmente, Mari, perdão, entender isso, porque quantas vezes eu ouvia e não entendia. Eu ouvia e não escutava, não conseguia entender essa passagem, assim, e o quanto faz diferença, viu, essa questão do perdão. De liberar o seu coração para Jesus habitar, é algo precioso, faz muita diferença. É, verdade. Princesa, acordou agora, tá de folga da escola. Muito linda. Ao café Gratidão pela sua disponibilidade, por a gente transbordar aqui, é cada uma presente, a Elvira, Isadora, todas vocês. Gratidão. Querido Deus e Pai, tem alguma consideração final, Mari? Não, lá já foi falado tudo, né? Graças a Deus. Bem hoje. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nosso coração se alegra
em estar falando de Ti, aprendendo cada lição. Que as sementes, Senhor, aqui liberadas possam ser, Senhor, frutificadas, possam ser germinadas e frutificadas, ó Pai. Gratidão pelo Teu amor, nos guarda e protege, Senhor, de todo o mal. Nos dá a revelação, o discernimento necessário, Senhor, para distinguir as coisas santas do que é profano, Pai. Direciona nossa vida conforme a Tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui, consagramos, Pai, o que somos, o que fazemos e tudo que temos, seja tudo conforme a Tua vontade. Por tudo nós te agradecemos, Pai, pela dádiva de vida, de saúde. E oramos pelos nossos filhos, pela nossa casa, Senhor. E por todo o mundo, Senhor, pela paz mundial, Senhor. Cuida, porque nós sabemos da Tua soberania e do Teu poder, Senhor. Somente o Senhor pode tocar o coração e abrandar, Senhor. Porque o Senhor tudo pode, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um excelente feriado, uma excelente semana a todas vocês. Amém. Tá. Tchau, Laís. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.